Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Que privilégio poder compartilhar com você da palavra de Deus. E hoje nós estamos iniciando a leitura de um novo capítulo do livro de Provérbios. Estamos iniciando o capítulo 23 e eu quero convidá-lo a lermos juntos os versos do 1 até o verso de número 5, que diz assim: Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti, e põe uma faca à tua garganta, se fores homem de grande apetite. Não cobices os seus manjares gostosos, porque é comida enganadora. Não te fatigues para ser rico. Dá de mão a tua própria sabedoria. Fitando tu os olhos nas riquezas, elas se vão, pois fazem para si asas como águia e voam para o céu. Possivelmente você possa imaginar assim: mas eu não vou comer com o governador, eu nunca fui convidado para ir a um palácio, eu também já vivi esse tipo de imaginação de que eu jamais iria me assentar com autoridades. Mas Deus, ele nos leva a lugares que às vezes nós nem imaginamos. E a palavra de Deus, ela sugere que a gente tenha alguns cuidados. Então, por exemplo, uma vez eu fui convidado, para um almoço junto com... Na verdade, eu convidei uma pessoa, uma autoridade, para almoçarmos juntos, porque eu precisava tratar de um assunto importante com ele. E eu fiz questão de pagar a conta. E quando eu fui pagar a conta, essa pessoa disse assim: não, peraí, nunca ninguém pagou uma conta minha. Eu falei: pois é, essa é a diferença entre uns e outros. E o fato de eu pagar uma conta, não foi uma coisa muito cara, mas me deu a autoridade para dizer o que eu precisava falar. Quando a gente fica na mão das pessoas, a gente se torna subserviente. E a palavra de Deus, ela diz assim: olha, se você porventura se sentar com autoridades, se você se sentar com um governador para comer, cuidado com aquilo que você vai fazer. E há uma expressão muito interessante quando a Bíblia diz assim: põe uma faca à tua garganta, se você for de grande apetite, isto é, não coma demais, para não escandalizar, ou para que eles não fiquem achando que você está ali apenas pela comida, para não passar a ideia de que você é um esfomeado. Quando você se sentar com uma autoridade, cuide para que você possa comer educadamente. É isso que a palavra de Deus está dizendo quando diz assim: põe uma faca à tua garganta, se fores de grande apetite. Isto é, saiba se comportar diante de pessoas que estão no nível de autoridade e você de alguma forma está ali precisando atingir a sua vida, alcançar a sua vida. Então seja comedido para que você possa passar uma boa impressão. É isso que a palavra de Deus está nos recomendando. E quando a gente tem essas oportunidades de estar com gente que exerce autoridade, a gente precisa se portar de maneira conveniente. Eu estive lá no Museu de Billy Graham e dentre as coisas fantásticas que eu vi lá no Museu de Billy Graham, eu vi uma frase do presidente Donald Trump que ele diz o seguinte: todo mundo que vem conversar comigo vem tremendo as pernas. Mas quando Billy Graham vem conversar comigo, quem treme sou eu. Isso porque ele sabia se portar como um homem de Deus diante de uma autoridade. E ele foi conselheiro de
muitos presidentes, de 11 presidentes sequenciais, independente se era democrata ou republicano, ele era conselheiro de todos, porque ele sabia se portar com a autoridade que vinha de Deus. Então, se porventura você tiver a oportunidade de se sentar com alguém que tem autoridade, seja um vereador, seja um prefeito, seja um líder comunitário, faça desse momento um momento para que eles possam olhar para você com respeito. Eles possam olhar para você e perceber que existe correção, que você não está ali apenas por causa do churrasco, que você não está ali apenas por causa da comida. E a Bíblia diz que os seus manjares são gostosos, mas é uma comida enganadora. Por isso é muito importante a gente cuidar para não nos deixarmos levar. Você se lembra de Daniel? Daniel foi ao palácio, mas ele disse: eu não vou me contaminar dos manjares do rei. E a autoridade de Daniel foi reconhecida, porque ele não se deixou contaminar. A autoridade de Daniel foi reconhecida, porque ele soube se portar diante daquilo que lhe era oferecido. E ele soube manter a sua vida na presença de Deus. Por isso, a recomendação da palavra de Deus é para que a gente saiba se portar nesses ambientes. Quando você tiver oportunidade, porte-se convenientemente, diz a palavra de Deus. Vamos orar? Ó Deus, nós reconhecemos que precisamos exercer autoridade em qualquer lugar em que estivermos. Por isso, ó Deus, quando tivermos a oportunidade de nos sentar com gente que tem autoridade, dá-nos esta sabedoria, dá-nos esta capacidade de sabermos nos portar convenientemente. Que, ó Deus, os manjares deste mundo não nos seduzam, porque nós continuamos com a nossa confiança firmada no Senhor. E o nosso prazer não são os manjares deste mundo, mas o nosso prazer é fazer a Tua vontade. Por isso, ó Deus, nós pedimos, ajuda-nos nesses ambientes, para que possamos nos portar com autoridade espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?